os líderes do sindicato dos rodoviários. Eu vou dizer algumas palavras assim, procurar ser bastante objetivo. Primeiro, eu vejo que há uma certa justiça na demanda dos trabalhadores, porque estão discutindo salário, estão querendo receber o salário que é devido ao mês que trabalharam efetivamente. Por outro lado, eu não concordo com o método de você sair da garagem, deixa as pessoas no centro da cidade ou em qualquer outro ponto da cidade e as pessoas depois ficam com dificuldade para retornar. Isso me parece que é um erro muito grave. O apelo que faço é no sentido de que voltem a operar o sistema. Não é uma coisa boa. As negociações têm que acontecer e nós estamos aqui para intermediar entre trabalhadores e empregadores e com o sistema funcionando. O sistema não pode ficar, as pessoas se prejudicam, a cidade se prejudica, as pessoas não deixam de ir ao seu médico, deixam de buscar o seu emprego, elas ficam prejudicadas no seu dia a dia. Tem gente com câncer que não está podendo voltar para casa, tem gente doente que está precisando voltar para casa, tem gente doente que não sabe se amanhã vai poder comparecer à consulta que estava marcada para o sábado, para o dia de amanhã, enfim. Então, eu reconheço assim, direito no trabalhador de receber o que lhe é devido, ele tem esse direito, e, por outro lado, não considero que seja a forma mais justa a de reivindicar esse direito, pegando a população em casa de manhã e deixando a população ao Deus dará no meio da rua depois. Essas duas coisas têm que ser bem pontuadas. Prefeito, os empresários alegam aí crise, porém nós sabemos que o sistema arrecada milhões e milhões e ainda tem a questão do subsídio da prefeitura. Como é que se houve essa situação por parte do que os empresários justificam aí para não pagar o 13º dos trabalhadores? Não, nós não temos subsídio, nós não subsidiamos. Nós fizemos foi alguns realinhamentos, inclusive pagando as eleições, a gratuidade nas eleições, em diversas eleições, enfim. Agora, a pergunta sua é boa, porque é uma pergunta que eu me faria. Se o sistema só dá prejuízo, se o sistema não dá lucro, o que faz o empresário nesse sistema? Porque eu já teria saído. Se eu fosse empresário e simplesmente todos os meses eu tivesse que amargar prejuízo, eu não permaneceria nesse ramo, eu trocaria de ramo imediatamente. É fundamental que a gente alerte para isso. E, ao mesmo tempo, não é possível que todas as empresas não possam pagar o salário. Ou seja, nós temos duas delas, em situação bem delicada mesmo, e precisando de atitudes que nós tomaremos, que serão atitudes bastante enérgicas. Eu me refiro a Global, eu me refiro a Açaí. Essas empresas estão muito em situação de muita dificuldade operacional, mas a gente pega as outras todas, não é possível que nenhuma delas tenha suas finanças organizadas a ponto de poder pagar o salário que é devido ao trabalhador. Isso para mim é inexplicável isso. Todas juntas não podem, nenhuma pode. A Prefeitura de Manaus passou os 30 meses da recessão passada pagando os seus compromissos, investindo e se tornou um exemplo para tantas prefeituras e tantos governos de estado, até para o nosso aqui do Amazonas, no Brasil inteiro. Nós demos o nosso jeito, nós cumprimos despesas, nós imprimimos uma boa governança. Acho que aí tem a questão da governança também, saber como tocar a empresa, porque é muito difícil a gente acreditar que todas não podem pagar nada de salário ao seu pessoal. Alguma coisa, obviamente, está errada e nós precisamos fazer isso. E quarta-feira começaremos uma auditoria muito séria em cima do sistema, para nós termos realmente os números definitivos, não números que nos são repassados, mas números nos quais nós vamos mergulhar para nós os dominarmos. A revelia dos empregadores. Nós queremos, de qualquer maneira, ter os dados do sistema para que nós possamos falar sobre números sem falácias e com segurança. Prefeito, no caso, o fluxo na cidade está muito difícil, muito carro rodando. A situação a respeito da faixa azul, teria a possibilidade dela ser liberada? Hoje eu até pedi que sim, por causa da paralisação dos ônibus, enfim, né? O Coronel Franklin já deve ter autorizado. Mas está muito complicado mesmo, as paradas estão cheias, as pessoas estão impacientes, afinal de contas, e esse para mim foi o grande erro, tem alguns erros. Uma greve
ela não considera uma greve legal, porque a greve ela precisa ser autorizada pela Justiça do Trabalho. A greve precisa ter um contingente de ônibus funcionando e autorização da Justiça para a paralisação de uma outra parte desse contingente de ônibus, uma outra parte. Então, a greve, a meu ver, ela não é legal. Ela tem méritos na medida em que estão reivindicando o salário deles, aquilo que eles trabalharam. Isso eu não discuto, jamais discutiria uma coisa dessa. Mas discuto o método. O método não foi correto na medida em que se pega pessoas nas suas casas, distribui essas pessoas pela cidade inteira e essas pessoas depois não contam com o ônibus para voltar. Se tivessem não saído com o ônibus, eles estariam, de qualquer maneira, fazendo uma greve que seria julgada pelo tribunal, mas seria menos drástico, menos grave do que o que fizeram. Trazem as pessoas e depois abandonam as pessoas que são irmãs deles, são companheiras deles, são amigas deles, são pessoas da cidade de Manaus, abandonam a própria sorte. Isso não foi bom, não foi correto. Embora eu não discuta o mérito. Quem trabalha merece receber e quem trabalha tem direito ao seu salário. Não tem o direito de pisar em cima dos direitos de 2.200.000 habitantes outros que estão sofrendo direta ou indiretamente os efeitos de uma atitude que simplesmente me pareceu uma atitude extremamente impensada. Então eu saio com os passageiros e não devolvo os passageiros. Há um dever até ético deles de saírem e voltarem com os passageiros. Se no dia seguinte não quiserem funcionar, por qualquer razão, e tem a Justiça do Trabalho para arbitrar isso, é outra coisa. Mas é preciso nós, portanto, olharmos esses 3 pontos com atenção. Prefeito, alguma medida paliativa, os amarelos autorizados aí até o centro, como é que vai funcionar? Não, eles estão autorizados para ir ao centro, nós estamos tomando todas as medidas para mitigar, porque a gente sabe que o que transporta mesmo, o transporte de massa, é o verdadeiro, é o transporte, esse, os ônibus os tradicionais, né, os ônibus maiores, são esses que dão vazão à grande massa de demandantes, de pessoas que demandam por transporte coletivo. E aí os alternativos, inclusive os executivos, está vendo os Ubers, tem pessoas que estão entrando em Uber, em táxi e estão pagando cada um por um assento, né? Fazendo um compartilhamento, enfim, coisa que inclusive não é nem boa para o sistema. O sistema tem que se atentar para isso se adequar. Ele tem que atentar para isso se adequar. Nós não queremos, por exemplo, lidar mais tempo com empresas que são reconhecidamente deficitárias. Nós estamos estudando a hipótese de convocar uma licitação nacional e despertando o interesse de pessoas para virem para esse mercado, nós imaginamos que isso daria uma boa resposta. Como uma boa resposta será nós não tolerarmos mais empresas que sistematicamente dão prejuízo por falta de governança e por falta de seriedade no trato com os seus passageiros, com os seus clientes. Obrigado, prefeito. Obrigado a você. Mediar essa negociação entre os sindicatos e os rodoviários. Sim, os rodoviários estão com o presidente do Tribunal do Trabalho e eles voltam, vêm para cá. Os empresários estão aqui, eles estão a caminho. Nós vamos ouvi-los também, as ponderações que fiz aqui farei para eles, já fiz para os empresários e farei para eles. E imagino que vamos mais uma vez chegar a algum acordo de modo a que a cidade funcione, a fazer a cidade funcionar. Até porque eu que reconheci o mérito, né? Ou seja, alguém trabalhou, merece receber por uma razão simples, porque eu acabei de falar isso para o Sinetran. Se eu trabalhei, eu mereço receber o meu dinheiro no final do mês. Isso é o mínimo que você pode esperar quando você presta algum tipo de serviço a alguém. No caso, eles estão com essa razão justa de querer receber o dinheiro que foi trabalhado, que foi recebido no trabalho, na luta, no suor. Errado, para mim, foi a forma como trabalharam, errada foi a forma como trabalharam, de levar pessoas para outros pontos da cidade, pega as pessoas e depois deixa as pessoas ao Deus dará. Isso não é bom sequer para a imagem
dos rodoviários, não é bom. Isso não é bom para eles, não é bom para ninguém, porque cria um clima de desordem. Nós estamos vendo as paradas muito cheias, enfim, esperando os ônibus que não são suficientes, alternativos, executivos e outros, e mototáxis e tudo, eles não são suficientes para atender toda a demanda do ônibus maior, do coletivo maior, e eu acredito que o bom senso vai funcionar e não fariam nós não vamos imaginar que se passe um Natal em greve, seria de um mau gosto enorme e seria insensato. Temos que fazer a sensatez prevalecer, e a sensatez tem que sair de um acordo que, se Deus quiser, haveremos de celebrar aqui entre as duas partes. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.